Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amados e amadas de Deus, estamos chegando na reta final do período que nós, enquanto igreja, chamamos de Quaresma. Os 40 dias que nós caminhamos junto com Jesus, no seu período de sacrifício, no seu período de entrega, pela minha e pela sua salvação. Vamos entrar agora na reta final, vamos entrar na Semana Santa. Antes da Semana Santa, muitas dioceses celebram a Semana das Dores, que é essa semana que nós estamos vivenciando, encerrando hoje, e amanhã, domingo, com a procissão de Ramos, nós iniciamos oficialmente a Semana Santa. Numa outra ocasião, falaremos um pouquinho sobre a Semana das Dores, onde nós mencionamos, tiramos uma semana específica para falarmos das dores de Maria, sendo uma delas o encontro com Cristo a caminho do Calvário. Não quer dizer que na Semana Santa nós não vivamos também essa experiência mariana, mas muitas dioceses elas acham por bem ter um momento específico para Maria, porque na Semana Santa o personagem principal é o Cristo, o Salvador. E outras dioceses celebram tudo junto, a Semana Santa, junto com a Semana das Dores, sem fazer essa distinção de Semana das Dores. Por quê? Porque muitas passagens que acontecem, que são celebradas na Semana das Dores, de certa forma também está incluída na Semana Santa, como por exemplo, um ponto forte da Semana das Dores, e que a procissão também na Semana Santa é a procissão do encontro, exatamente esse momento em que Cristo, indo ao Calvário, com a sua cruz nas costas, Maria se encontra com ele, e ali nós imaginamos a profunda dor de uma mãe ao ver o filho naquele estado. Bom, mas isso será tema para uma próxima dissertação, para um próximo encontro, né? Se assim Deus nos permitir. Hoje vamos focar então na Semana Santa, em especial o nosso tema central, que é o Domingo de Ramos, que é o que dá início à Semana Santa. O Domingo de Ramos ele é o início, é o primeiro dia da que nós chamamos Semana Santa. Não que as outras semanas não sejam santas, mas esta é uma semana especial em que nós vamos acompanhar Jesus desde sua entrada triunfante em Jerusalém até o seu sepultamento, vindo na madrugada de sábado para domingo da próxima semana, o momento triunfante da ressurreição do Senhor, iniciando assim o período pascal. Bom, Semana Santa, Domingo de Ramos, dois evangelistas em especial falam com bastante intimidade neste momento, com bastante autoridade, poderíamos dizer assim, que é Marcos e Mateus. Nós vamos ver essa entrada triunfante de Jesus em Mateus capítulo 21, versos de 1 a 11, e em Marcos capítulo 11, versos de 1 a 10. Então, aqui nesses dois evangelhos, não que os outros não narrem, mas aqui esses dois evangelhos em especial que nós tiramos para a nossa reflexão, narram este momento triunfal da entrada de Jesus. O momento triunfal em que ele foi aclamado rei, e este mesmo povo que aclamou Jesus rei, vai ser o mesmo povo que vai ser manipulado para pedir a crucifixão de Cristo. A primeira tradição litúrgica desse dia corresponde à de Jerusalém. E nela nós recordamos o gesto profético de Jesus, que ingressa como Rei da Paz, e o Messias que foi aclamado e depois condenado para o cumprimento das profecias. Ele sabia para que ele veio e ele estava preparado para isso. Veja, o povo, segundo nos narra Mateus e Marcos,
Eles estenderam tapetes, estenderam seus mantos para que o Cristo passasse montado em um jumentinho. É de conhecimento de todos o início desse evangelho, deste capítulo, em que diz que Jesus pede aos apóstolos que vá à vila, um lugarejo, onde eles encontrarão um jumentinho. E peguem esse jumentinho, que ainda não tinha sido montado. E se os donos perguntassem o motivo, ele explicaria que é porque Jesus estava precisando dele. Assim foi feito. Jesus montou no jumentinho e seguiu para Jerusalém. Na entrada da porta de Jerusalém, as pessoas vinham ao caminho com ramos de oliveira, vinham ao caminho estendendo seus mantos e cantando, glorificando a Deus, chamando Jesus de Rei. Hosana o que vem em nome do Senhor. É o filho de Davi, cumprindo ali o que já dizia nas profecias, que o filho da descendência de Davi, alguém da descendência de Davi, seria o salvador do seu povo. Hosana o que vem em nome do Senhor. Bendito seja o filho de Davi. E depois de toda aquela festa, Jesus entra em Jerusalém, aí começam os questionamentos: quem é este que está entrando todo aplaudido? É Jesus de Nazaré. No Evangelho de Marcos, narra-se que as pessoas cobriam então o caminho por onde Cristo passava e gritavam: Hosana ao filho de Davi, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Quem é aquele que está vindo em nome do Senhor? Quem que é o filho de Davi, ou seja, que vem da descendência de Davi? Jesus Cristo. E ali naquele momento ele é reconhecido como filho de Davi, como aquele que está chegando em nome do Senhor, como aquele que veio para salvar. Hosana no mais alto dos céus. As cerimônias principais desse dia, amados e amadas, nesse dia do domingo de Ramos, se inicia do lado de fora da igreja com a bênção dos ramos, seguido da procissão e a missa. E durante a missa, o relato da paixão. Os fiéis que participam da procissão, que data do século IV em Jerusalém, devem levar o quê? Ramos de palmas, oliveiras, ou, na nossa tradição, qualquer outro ramo que venha nos trazer a recordação, que venha nos trazer a memória, o momento vivido por aquele povo de Jerusalém quando Jesus estava entrando. Aquele povo de Jerusalém, naquele momento, somos nós que estamos com os nossos ramos nas mãos, também proclamando: bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Mas cuidado, não se iluda. Nós também somos aquele povo que foi manipulado e que ainda hoje continuam pedindo a crucifixão de Cristo. Como a crucifixão de Cristo ainda hoje? Quando nós pedimos a crucifixão dos irmãos. Quando nós desprezamos, menosprezamos aqueles que estão necessitando de nós. Quando nós negamos a nossa fé por conveniência. Quando nós negamos o amor de Deus por mim e por você, pela nossa salvação. Nós estamos sendo aquele mesmo povo que cantou, que gritou, que comemorou a entrada de Jesus. O mesmo povo que, infelizmente, pede a crucifixão do Senhor. E nós crucificamos o Senhor na pessoa do irmão que muitas vezes nos procura e nós menosprezamos, nós ignoramos, nós nos afastamos, nós não procuramos ajudar. Bom, então entramos, com os ramos de oliveira de forma adequada. Os sacerdotes e os ministros, eles vão levando também seus ramos e eles vão à frente da procissão, lembrando que o sacerdote é o outro Cristo. É o Cristo que se faz presente ali na frente da procissão. O sacerdote é o outro Cristo. Ele é a figura de Cristo no meio do povo. Bom,
nós não podemos esquecer que as bênçãos dos ramos acontecem antes da procissão e que devem instruir os fiéis cristãos a guardarem os ramos abençoados em suas casas. Eu, você, que temos esse conhecimento, que temos todo esse conhecimento, nós devemos ser instrumento para instruir aqueles que têm menos esclarecimento do que nós. Lembrar que os ramos que nós levamos para casa não é superstição, é um sacramental. Ele nos faz recordar a caminhada de Jesus. É uma recordação da vitória pascal de Jesus. O ramo, quando olhamos para ele, o ramo abençoado, nós devemos recordar a entrada de Jesus, a morte do Senhor e a sua ressurreição vitoriosa. Infelizmente, muitos irmãos e irmãs menos esclarecidos usam esses ramos para colocar atrás da porta, para fazer mil e uma superstição, né? Como se fosse um ramo mágico que afugentasse espíritos, que afastasse de nós visitas indesejadas. Infelizmente, muitos irmãos e irmãs não têm esse esclarecimento. Então, ao invés de ser um sacramental, esse ramo chega a ser para ele um objeto de superstição. E a superstição, ela é pecaminosa. Nós temos que esclarecer muito bem aos nossos irmãos e irmãs que têm menos esclarecimento do que nós. É bom levarmos o ramo abençoado para casa? Sim. Mas ele tem um objetivo específico, nos lembrar depois a entrada de Jesus em Jerusalém e a vitória da vida sobre a morte através da ressurreição. O ramo não é para ser queimado como um sistema de afugentar espíritos. Não é para ser queimado ou utilizado como amuleto contra mal olhado, como colocado atrás da porta para afastar visitas indesejadas. Isso, irmãos e irmãs, isto repito mais uma vez, isto é superstição. Isto não é cristão, é um ato pagão. Logo, é um ato pecaminoso, foge do verdadeiro sentido. Então, muito cuidado com o que nós fazemos com os ramos que nós levamos para casa, os ramos abençoados. Esses ramos, aliás, eles deveriam, depois de secos, serem devolvidos à igreja para serem queimados, para as cinzas serem guardadas, para serem utilizadas na quarta-feira de cinzas, quando ela será passada na nossa fronte ou deixada na nossa cabeça em forma de cruz, em que nós somos chamados à conversão e a crer no Evangelho. Guardamos durante o ano, na quarta-feira de cinzas, ou um pouco antes, levamos para fazermos esses ramos as cinzas utilizadas no início da quaresma. A segunda tradição litúrgica é a de Roma, a qual nos convida a entrar conscientemente na Semana Santa da Paixão Gloriosa e Amorosa de Cristo, antecipando a proclamação do mistério do Evangelho de Mateus, dependendo do ano litúrgico, ou dependendo do ano litúrgico, como o de 2021, o Evangelho de Marcos. Então vamos, amados e amadas, entrar triunfantemente junto com Jesus na Nova Jerusalém. Amanhã nós estaremos entrando com Jesus em Jerusalém, com os ramos em mãos, ramos que foram abençoados antes da missa, né? E vamos estar cantando jubilosos: bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas, bendito seja o filho de Davi, aquele da descendência de Davi, que veio para salvar o seu povo, salvou o povo judeu, salvou a nós que fazemos parte da família de Deus. Vivamos com o espírito contrito, vivamos de forma profunda esse mistério da fé. Entremos com fé, com perseverança e, acima de tudo, com confiança e amor a Deus na Semana Santa. E aproveitemos esse período da Semana Santa para clamarmos a Deus o fim da pandemia.
Que o Senhor não leve em consideração os negativistas, aqueles que negam a situação, que querem levar para o lado político, que querem fazer de conta que não existe essa situação e por ignorância está fazendo com que mais e mais irmãos e irmãs estejam sendo contaminados e várias famílias estejam perdendo seu ente querido. Peçamos ao Senhor que toque o coração dessas pessoas. Peçamos ao Senhor pelo fim da pandemia. Façamos desta Semana Santa um momento profundo de oração e conversão, mas um momento profundo de sacrifício, clamando aos céus pelo fim da pandemia. Digo, a pandemia, ela não é castigo. A pandemia, ela é bênção. Quando nós a encaramos como momento de reflexão para analisarmos que nós nada somos sem Deus. Porque se tornou um momento de profunda experiência de Deus, de profunda aceitação, de profunda união entre os irmãos e união com Deus. Pandemia, ela não é um castigo. Deus não está castigando o seu povo, mas está dando uma oportunidade ao povo de voltar para Ele. Assim como as serpentes no deserto não eram castigo, era um momento de bênçãos, para que aquele povo picado pela serpente se arrependesse e se voltassem para Deus. Para isso, Deus mandou fazer uma cruz com a serpente, uma haste com a serpente. Aqueles que olhavam para a serpente eram curados, já prefigurando ou antecipando o que aconteceria com o seu próprio filho, que, ao ser hasteado numa cruz, no alto do Calvário, estava ali para todos aqueles que se voltassem para Ele, se convertessem, se entregassem a Ele a sua vida, também fosse salvo. E nós somos salvos graças ao sacrifício de Cristo por mim e por você. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.